Vamos fazer a nossa questão comentada, atendendo mais uma vez a um pedido de um nosso seguidor. Não é a primeira vez que ele pede, olha aí na tela, é o Gleison Arquino. Se vocês também têm alguma solicitação, ele me pediu que fizesse uma questão da Fundação Carlos Chagas sobre regência. Tá? Então, ele escolheu a banca e escolheu o tema. Então, se você tem alguma coisa a solicitar, a hora que você for comentar no vídeo de alguém, você faça a sua solicitação, a gente coloca aí seu nome na fila, tá bom? Olha só o que uma questão de 2020 pediu na tela. É inegável que o século XX deixou-nos um legado de impasses. A gravidade desses impasses se faz sentir até hoje, uma vez que não solucionamos esses impasses, nem mesmo amenizamos as consequências desses impasses. Então, tem impasse demais aí, né? Evitam-se as viciosas repetições da frase acima, substituindo-se os elementos sublinhados na ordem dada por. Então, vamos fazer aquele nosso procedimento, para vocês que já são nossos seguidores aí, já estão acostumados. Pause a sua tela, você não tem a questão, então você vai ter que ficar com a questão pausada, para você resolver no seu ritmo, no seu tempo, e assim que você chegar a uma conclusão, arrisque. E aí sim você ouça o comentário que eu tenho a fazer. Vai lá. Bom, então se você cumpriu o que eu te pedi, deu tempo de fazer. Se você deixou o vídeo correr, passaram-se alguns segundos, você nem leu a questão. Mas olha, essa é uma questão que tem a ver com o conteúdo de regência, porque ela trabalha com a utilização de pronomes, que o pronome pode ser objeto direto ou o pronome pode ser objeto indireto. E a regência, né, quando a gente fala de regência verbal, e você vai encontrar isso sempre nos editais, não só da FCC, mas de outras bancas, né? Quando você fala de regência verbal, isso é denominado também a transitividade. Então, você saber se um termo é um objeto direto ou um objeto indireto, nós temos aí como começar a mexer nessa questão. Então, dá uma olhadinha na tela. O primeiro, a gravidade desses impasses. Aí tem em cuja gravidade, da qual gravidade, onde a gravidade de cujos. Olha, vem cá, mexeu com o pronome relativo cujo, já não acho que seja um terreno muito bom para você começar. Claro, você seguiu uma ordem. Olha de novo. O segundo é esses impasses. Lhes solucionamos, os solucionamos, solucionamos-los. Aí já é melhor de lidar. Porque o pronome o pronome lo e o pronome lhe, eles têm essa questão de transitividade. Então, dentro da transitividade, você pode ter um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto e um verbo transitivo direto e indireto. Se eu preciso de um objeto direto, a regência verbal é de verbo transitivo direto. Se eu preciso de um objeto indireto, a regência é de verbo transitivo indireto. E se eu preciso de um de cada, direto e indireto. E aí, quando você coloca os pronomes oblíquos que garantem a coesão textual, que você troca um termo para não repetir o termo, você troca esse termo por um pronome. Então, esses pronomes oblíquos, eles funcionam como complementos verbais. Então, eles vão te ajudar na questão da regência. E ao ajudar na questão da regência, eu quero que você saiba, por exemplo, que o pronome lhe e o seu plural, se ele for um objeto, que ele pode não ser, mas se ele for um objeto, ele vai ser um objeto indireto, que é aquele tipo de objeto preposicionado. E aí, o lhe vai ser objeto indireto quando eu puder substituí-lo por
a ele ou a ela. Ou no plural, a eles ou a elas. Então, quando eu falo, entreguei-lhe as chaves, ao dizer entreguei-lhe as chaves, eu estou querendo dizer que eu entreguei a ele as chaves, ou entreguei a ela as chaves. Esse lhe, objeto indireto, significa dizer a alguém. Então, a regência dos verbos que precisam do pronome lhe é uma regência de verbo transitivo indireto. Vamos lá na tela? Se você olhar, se faz sentir até hoje, na linha 2, se faz sentir até hoje, uma vez que solucionamos esses impasses. Esses impasses começa com o pronome esses e vem com o substantivo impasses. Vejam que esse termo aí não tem preposição. Aí não está dizendo desses impasses, nesses impasses, com esses impasses. Logo, se eu não tenho preposição, isso é um objeto direto. Vamos lá na tela? Se ele é um objeto direto, não pode ser a letra A, porque a letra A tem lhes solucionamos. O lhes é um objeto indireto. Não pode ser a letra D, porque a letra D tem lhes solucionamos. Então, isso já está eliminado, que eu não posso trocar um objeto direto, esses impasses, por um pronome lhes, que é um objeto indireto. Está vendo? Comecei pela segunda substituição e das 5 opções já fiquei restrito a 3. Agora, esse pronome, o, a, os e as, podem ser artigos. O edifício é alto, isso é um artigo. Edifício é uma palavra masculina. A situação está complicada, isso é um artigo, porque a situação é uma palavra feminina. Eu o vi ontem, aí é pronome, eu vi ele. Eu vi ele. Então, esse pronome, o, a, os, as. O pronome lo, lá, los, las. Por exemplo, vamos representá-lo na audiência. É possível construí-las por um baixo custo. Ou ainda, o pronome no, na, nos e nas, do pediram-no ou encontraram-nas. Esses pronomes, ao contrário do lhe, são pronomes que funcionam como objetos diretos. Tá? Então, quando eu falo assim, encontrei-o na rua, que a gente fala normalmente na linguagem coloquial, encontrei ele. Esse o é o objeto direto do verbo encontrar. Por exemplo, encontrei o relógio na rua. Não é do relógio, não é ao relógio, não é pelo relógio. Então, isso é um objeto direto. Por exemplo, vou vendê-la a você. Que a gente, na linguagem coloquial, normalmente fala vender ela. Vendê-la. Então, eu poderia dizer assim, eu vou vender a casa a você. Vender o quê? A casa. A casa é um objeto direto, não é vender da casa, não é vender com a casa. Por exemplo, encontraram-nas ali. Que a gente normalmente fala encontraram elas, mas encontraram-nas. Significa encontraram as moças. Não é encontraram das moças, não encontraram pelas moças. Então é bom que você saiba que o lo e o no são objetos diretos e o lhe, quando for objeto, é indireto. Vamos lá na tela de novo? Então, por isso que eu deixei a letra B, os solucionamos. Por isso que eu deixei a letra C, solucionamos-los, e a letra E, porque esses pronomes aí são objetos diretos. Bom, depois eu tenho as consequências desses impactos.
Aí a terceira lacuna, eu tenho suas consequências, as consequências dos mesmos ou as consequências em si mesmas. Bom, ele disse que é inegável que o século nos deixou um legado de impasses, que há a gravidade desses impasses, que nós não solucionamos esses impasses e que nós não amenizamos as consequências desses impasses. Vem cá. Quando eu falo, eu não examinei as consequências desses impasses, se eu tivesse as consequências deles, eu ficaria satisfeito. Mas não tem. Tem suas consequências, tem as consequências dos mesmos e tem as consequências de si mesmas. Eu vou te dizer o seguinte, se eu estou pensando, nós não conseguimos amenizar as consequências deles. A ideia é de posse. Se a ideia é de posse, olha a letra B de bola. Suas consequências, ou as consequências dele, representam a mesma coisa. Então, a letra B de bola é uma que eu manteria. Mas eu tiraria agora a letra E. Porque quando eu falo assim, as consequências em si mesmas, eu já estou tirando a ideia de posse. O seu carro, ou o carro dele, os impasses dele, ou seus impasses indicam posse. Agora, ó, eu vou mexer nas consequências em si mesmas. Eu estou mudando o sentido. Então, a letra E está fora. De repente, você falou assim, e a consequência dos mesmos? Que agora você está entre letra B de bola e letra C de casa. Quero dizer, olhem na tela, que acertou a questão quem marcou a letra B de bola. Por causa dessa ideia de posse que eu falei. A resposta é B de bola. Pessoal, mas e os mesmos? Eu queria falar isso com você. Ó, cuidado com a retomada coesiva que se faz com essa palavra mesmo incorretamente. Por exemplo, a polícia pegou o bandido e o mesmo reagiu a socos. Muito comum você ver uma pessoa construir uma frase e usar isso aí. Não utilize o mesmo, as mesmas, os mesmos para retomar um substantivo. Não. Isso aqui é vício de linguagem. É melhor você dizer que a polícia pegou o bandido e ele reagiu a socos. Ou então, ela pegou o bandido e este reagiu a socos. Então, eu estou dizendo o seguinte, então, isso aqui não deve retomar substantivo. Tá? Não deve retomar um substantivo. Por esse motivo, vai lá na tela. Se você tem a palavra impasses, nós não solucionamos esses impasses e nem amenizamos as consequências dos mesmos. Se eu estou querendo dizer que são as consequências dos impasses, eu estou usando mesmo para retomar o substantivo impasse. Não pode. Então, poderia ser as consequências deles ou as consequências destes. Ou, como está lá, as suas consequências. Sabe aquela famosa? Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo está parado neste andar. Não pode colocar o mesmo para substituir o substantivo. Então, antes de entrar no elevador, verifique se ele está parado no andar. Ou verifique se este está parado no andar. Vamos lá na tela? A resposta, então, ficou a letra B de bola. E a letra B de bola diz assim, é inegável que o século XX deixou-nos um legado de impasses, cuja gravidade se faz sentir até hoje. Estava assim, a gravidade desses impasses, isso é, a gravidade deles. Tem uma ideia de posse também. Então, dentro da regência,
o relativo cujo, ou cuja, ou cujos, ele só está correto quando ele estabelece uma relação de posse. A ideia é de estabelecer uma relação de posse. Então, por exemplo, feliz o pai cujos filhos têm juízo. Feliz o pai cujos filhos têm juízo. Esse cujos filhos significa dizer assim, os filhos do pai. Em outras palavras, os filhos dele. Aquele pai é muito feliz, os filhos dele têm juízo. Então, cujos filhos têm juízo. Então, voltando à frase, quando a gente vê lá na tela, que nós temos um legado e a gravidade deles, então, cuja gravidade é a ideia de posse. Você está vendo esse cujos aqui? Ele concordou com filhos. E lá é cuja, porque concorda com gravidade. O pronome cujo, ele concorda sempre com o substantivo que o segue. Então, se é pessoa, é cuja pessoa. Se é indivíduos, é cujos indivíduos. Então, não pode ser cujo o. Depois do cujo não pode ter artigo. Depois do cujo não pode ter verbo. Depois do cujo não pode ter pronome. Depois do cujo só pode ter uma preposição. Essa não é uma questão muito fácil. A banca FCC também não é uma questão muito fácil. E hoje, nesse momento que nós estamos gravando essa questão, que é um momento de pandemia, nós estamos com uma série de concursos engatilhados e suspensos. Muitos dos quais não estão sendo feitos. Estou fazendo essa FCC porque o nosso colega pediu. Mas hoje os concursos que estão engatilhados, que estão aí suspensos, a maioria deles está sendo organizado pela banca CESP, Sebrasp. Então estou aqui trazendo uma sugestão, olha aí na tela. Se você for lá no meu site, no www.ricardoerce.com.br, o curso que nós estamos mais recente lá é a atualização dessa banca CESP, versão 2021. Então, no presente momento, nós já temos 6 módulos do curso que são feitos em cima de provas da banca de 2021, para você ver como é que você tem que lidar com a cobrança, o jeito CESP de cobrar as coisas. Então, você que está esperando um concurso, é bom que você vá gradativamente estudando e mantendo seus conhecimentos em dia. Então, conheça a nossa atualização. Vá lá, www.ricardoerce.com.br.